Hoje vamos conversar com o Pedro de Cristo. O Pedro de Cristo é mestre em Harvard em Políticas Públicas e conosco vai falar a respeito de um assunto muito importante. Por que os resultados têm sido tão ruins no Brasil e nos Estados Unidos em relação ao combate à Covid? E o que aconteceu com as promessas, o projeto do Mais Brasil e Menos Brasília? Há um pacto federativo, um acordo entre o governo federal, estados e municípios que precisa ser discutido, principalmente no que diz respeito à descentralização de políticas e distribuição de verbas. Esse é o assunto que vamos tratar hoje com Pedro de Cristo. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Pedro. Muito obrigado, Robson. Sempre um prazer estar aqui com você e muito feliz de estar aqui de novo. Igualmente, Pedro. E eu inicio a nossa entrevista perguntando, por que os resultados têm sido tão ruins nos Estados Unidos e no Brasil em relação ao combate à Covid-19? O que é em comum entre esses dois países que os diferenciam dos resultados que o mundo inteiro tem obtido? Muito importante essa pergunta, não é, Robson? É de certa forma chocante que dois países como o Brasil e os Estados Unidos, que são os dois países mais importantes do mundo novo, né, das Américas, que têm uma condição geopolítica e econômica muito forte, principalmente Israel, têm apresentado resultados de óbitos e casos tão altos, né? Só para relembrar, os Estados Unidos hoje conta com 225 mil óbitos relativos ao Covid e o Brasil 135 mil. São os dois países com mais mortes e 2 dos 3 com mais casos, que ainda vem um galope atrás dos dois também, né? E detalhe, Pedro, que não são os dois países com mais mortes no mundo pelo fato de serem alguns dos mais populosos, mas inclusive mortes proporcionalmente falando, né? Sim, o Brasil, infelizmente, está no top 3 de mortes proporcionais, à frente dos Estados Unidos, ou em primeiro e em segundo. A última vez que eu vi estava em segundo, seguido depois logo pela Inglaterra, né, e Estados Unidos. Quer dizer, aí a gente vai justamente para quais foram as razões que geraram esse resultado. A gente tem, primeiro, um negacionismo científico muito grande no Brasil, nos Estados Unidos e também na Inglaterra, né, com Boris Johnson. Segundo lugar, a gente tem 2 presidentes, no caso do Brasil e Estados Unidos, que têm um poder muito grande frente ao orçamento do país, né, que é uma característica do nosso desenho institucional. E terceiro, a gente tem um grande problema que os grandes desafios da humanidade hoje são todos vividos na cidade, né? Covid, a desigualdade, a urbanização, mobilidade, outras coisas, a mudança climática. Só que o mandato e os recursos para lidar com esses desafios estão no governo federal. Mas as cidades que vivem isso no dia a dia não têm a capacidade financeira nem de legitimidade constitucional para agir nos problemas que ela que enfrenta. E principalmente porque suas populações é que estão na linha de frente desse problema, né? Agora todo mundo está no lockdown do Covid, passou muito tempo. Quem tem que estar na rua são as pessoas, os cidadãos mais pobres. E as prefeituras não têm a condição de lidar com isso. Então, a gente tem que rever totalmente essa questão. A gente está entrando no século XXI agora. Cada vez mais o mundo é interconectado e cada vez mais as cidades têm mais importância geopolítica e também mais concentração. O Brasil é 85% urbano. Então, a gente tem que rever urgentemente esse nosso pacto federativo. Até porque, quando a nossa Constituição é inspirada numa Constituição americana que foi feita numa época, no século XIX, em que não haviam tantas cidades nos Estados Unidos e no Brasil, né? E a gente inspirou muito a nossa Constituição, a Constituição americana, principalmente o presidencialismo. Então, chegou o momento, Robson, da gente rever isso aí e fazer de verdade um pacto federativo sério, mas só após uma grande e profunda discussão com toda a população de forma democrática, o que não é a característica da atual presidência. Pois é. E aí justamente vem a pergunta, será que diante desse tipo de governo que nós temos hoje à frente do Brasil, há condição real ou segura para que se possa rediscutir esse pacto federativo, né? Esse acordo que existe de governo entre o plano federal, municipal e estadual, o governo federal, os estados e municípios? Será que é seguro tocar nesse assunto em um momento como esse, tão delicado, conduzido por uma pessoa que tem características autoritárias? Eu acredito que o momento não seja esse, de fato, né? A gente vive uma situação muito complicada
e que chega a ser surreal o fato de que talvez seja melhor que o presidente não consiga aprovar nada até o final do mandato, para não destruir nossa estrutura mínima, né, de Estado de bem-estar social na Constituição, que diga-se, está na Constituição, mas não é aplicado. Porque o que a gente tem vivido é uma destruição, né, de todos os avanços sociais, ambientais realizados por todos os governos, não só o governo do Lula, o da Dilma, mas todos os governos de Fernando Henrique Cardoso, desde a Constituição de 88. Então, a gente tem uma situação muito difícil, porque a gente precisa de uma liderança muito forte e democrática, num momento em que a gente tem uma liderança fraca e antidemocrática. E o grande problema é que, se a gente fizer o processo de impeachment do atual presidente, a situação vai se tornar ainda mais complicada, talvez, porque quem assume é o Exército e a gente tem uma história muito triste de militares querendo se apropriar do poder civil. Então, Robson, eu diria que agora a gente tem que segurar o tranco e aguentar a onda, resistir até 2022, e aí, com a eleição, que consiga unir a frente progressista. E quando eu falo progressista nesse caso, não só progressista em termos políticos, de visão social liberal, mas também que seja minimamente democrático, para a gente poder, justamente com essa nova energia, esse novo impulso de revitalização democrática, poder aprovar essa técnica, que teria que ser uma proposta de emenda constitucional. E aí eu faço uma pergunta antes de aprofundarmos esse tema sobre essa importante reforma constitucional, né, que rediscutiria esse acordo que existe entre governo federal, estados e municípios para que se governe o país. Né? Nós sabemos que tem muito poder financeiro e político concentrado nas mãos do governo federal, mas o grande problema repousa nas mãos dos estados e principalmente dos municípios. Então, essa pirâmide está invertida. Apesar das promessas de mais Brasil e menos Brasília, na prática, nós não temos até agora nada disso. Aí eu lhe pergunto, Pedro, entrando um pouquinho no caminho da política, você acredita na possibilidade de união das esquerdas do Brasil? Porque há tanta divisão interna das esquerdas, dos grupos de centro-esquerda, até mesmo dos grupos de centro-direita que poderiam dialogar, que mantenham a distância da extrema direita, né? Não está um pouco complicada essa união no nosso Brasil? Eu concordo com você que essa situação está extremamente grave, entretanto é possível essa união. Agora, eu falo até faz um ano, ontem, né, fez um ano do começo dos protestos no Chile, e eu tive o privilégio, ano passado, de estar dando aula lá, exatamente no pico dos protestos e no centro dos protestos, que é a antiga Praça da Itália, hoje chamada Praça da Dignidade. E uma coisa que me impressionou muito lá no Chile, eu tinha acabado de voltar de Hong Kong também, fazendo trabalho lá, e nos protestos, é que Hong Kong, claro, eles tinham 5 pontos bem específicos, o que é que nós queremos nos protestos, entendeu? Super organizado, tudo. Mas no Chile, mesmo assim, sendo um movimento latino, que muitas vezes pessoas, movimento na América Latina não é tão estruturado, mas tem uma história muito forte, principalmente os movimentos, os ativistas mais antigos, eles tinham 3 pontos que eles queriam. Primeiro, o que é que eles queriam? Queriam uma nova Constituição. Segundo, que essa nova Constituição trouxesse um modelo de bem-estar social. E terceiro, o impeachment do presidente. Então, o que falta para a esquerda brasileira, além de um pouco mais de generosidade e mais cérebro e menos fígado, é justamente a gente ter um projeto comum. Porque o que eu tenho aprendido na vida sobre movimentos e indivíduos, as pessoas e os coletivos só se unem quando tem um projeto, uma ação comum, quando fazem alguma coisa juntos. E foi lançado um projeto pelo Ciro, que eu acho um esforço muito importante que ele fez. Pelo Ciro Gomes. Exatamente, pelo Ciro Gomes, projeto nacional. Mas esse processo, para realmente ele ser abraçado, ele tem que ser construído, lapidado, criticado com os movimentos sociais de toda a esquerda, para a gente, de fato, poder ter uma agenda comum e, quem sabe, de uma frente ampla como o Uruguai ou Portugal, né, que são grandes exemplos de desenvolvimento e de culturas mais similares à nossa. Pois é, eu tive a oportunidade recentemente de entrevistar o Ciro Gomes e nós abordamos essa agenda para o Brasil, né? E, na sua opinião, o que é que você que está inserido nesse meio, na sua opinião, o que é que falta realmente hoje para promover a união desses setores em torno de um projeto, né? Por que está tão difícil? Há algum partido que dificulta exatamente esse tipo de união? O que é que você quer dizer com não agir com o fígado, por exemplo? Isso que você fala é muito importante, né? Porque muitas vezes as pessoas fora do meio político, você até tem um conhecimento mais profundo, porque você é um estudioso do tema,
pensam que é um partido que veta a União, é um político, e claro, um partido em si, ou uma liderança, tem muito peso. Mas, pela vivência que a gente tem tido, o fator que mais complica é a própria estrutura partidária, como é que ela funciona. Entendeu? Não são os seres humanos, é a estrutura e os incentivos. Porque os incentivos dentro de um partido, uma vez você conquista o poder do partido, é você dominar o partido, tá? Então, muitas vezes, pessoas boas, grupos bons que assumem, dominam o partido e não deixam novos grupos que são necessários para a evolução do partido emergir, para ter uma pluralidade interna. Quando já foi nominado o partido, qual é a próxima batalha nessa mente que existe obsoleta na política brasileira? Ah, não. Agora nós vamos dominar o nosso setor, o nosso nicho eleitoral. Entendeu? E aí, qual é o grande problema também? Muitas lideranças, não todas, mas muitas, entram na política sem ter feito um trabalho profissional importante ou de algum significado, que tem alguma estabilidade. E passam a viver daquilo ali. Então, o que acontece é que é uma luta por manutenção do poder. E vira uma coisa que não é uma criação de valor coletivo, vira um jogo de soma zero, onde para eu ganhar você tem que perder. Então, assim, a gente tem que mudar as estruturas e incentivos dos partidos. Inclusive, eu sou a favor da possibilidade de candidaturas de coletivos independentes. Porque hoje, como é feita a política, o monopólio democrático do país está nos partidos. E essa estrutura é o que veta não só a renovação política, mas principalmente a união entre os partidos por agendas comuns. Ô Pedro, você falou em candidaturas coletivas e nós temos aí ao longo do Brasil diversas candidaturas coletivas, tanto a prefeito como também a vereador. Eu gostaria de saber, na prática, dentro das regras eleitorais que nós temos, da legislação do Brasil, como é que isso funciona? Isso é um tema que está bem em voga, né? Agora está menos quente na última eleição, mas assim, que tem se mostrado que não adianta de nada você ter uma foto dizendo nós temos uma candidatura coletiva com 8 candidatos e não ter uma prática política coletiva, né? De um movimento, porque o que aconteceu com a maioria das candidaturas coletivas, pelo menos aqui em São Paulo, no Rio, todas elas já se separaram. Então, E na prática mesmo só vai um nome para a urna, né? exato. Então, assim, não adianta dizer somos 8 pré-candidatos. Isso não é verdade. Existe um pré-candidato ou pré-candidata, existe um grupo de apoio. Agora, o que foi que quis ser vendido? Ah, nós vamos fazer uma gestão horizontal. Só que me diz uma coisa, na hora que um tem que ir lá atender o presidente da Câmara e o outro tem que pegar o cafezinho, como é que vai organizar? E não tem nada de errado pegar o cafezinho. Às vezes o vereador, ele mesmo tem que pegar o cafezinho para todo mundo. Só que existe um problema entre o que é comunicado e o que é praticado. Eu não vou dizer que é no mesmo nível, mas não preciso nem dizer o nome da candidata, né? Foi eleita na última eleição de deputada federal pelo PDT como líder da juventude, renovação, vida da favela, e era um produto de marketing. Chegou a hora da votação, votou a favor da reforma da Previdência, entendeu? Então tem acontecido um pouco disso com os grupos coletivos, porque o que aconteceu? Os principais grupos, um deles aqui em São Paulo, na verdade eles são mantidos financeiramente por um grupo burguês liberal. E aí, quando eles entraram no poder, não só os problemas do coletivo em si, de não serem de fato 8 deputados estaduais, 8 vereadores, o que quer que seja, mas também pressões por posições mais burguesas, liberais, levaram ao conflito. E aqui, as duas principais candidaturas coletivas em São Paulo hoje separaram que a Mônica Seixas, hoje é mandata ativista, era outro grupo antes, a Sâmia Bonfim era parte do mesmo grupo, hoje é só ela. Então, assim, tem muito marketing, né, como você sabe, para a campanha. E o conselho que eu daria às pessoas que vão votar esse ano é que não votem em alguém só porque você conhece, não votem em alguém porque você acha que é uma figura bonitinha, tanto por qualquer motivo que seja, votem em quem você acha que são as pessoas mais preparadas para enfrentar os desafios. Porque nossos tempos estão bicudos e a gente precisa de gente que sabe o que vai fazer lá dentro e vai fazer política séria e política boa. Nada dessa nova política, isso não existe. Existe política cidadã e má política. E política cidadã existe desde lá da Grécia até hoje em dia. Pois é, né? Muita gente confunde e às vezes fica querendo procurar encontrar um salvador da pátria que termina complicando a situação como um todo. Não existe super-herói na política, né? Todo ser humano é igual um ao outro. Ninguém tem uma capacidade superior ao outro, a não ser intelectual em uma determinada área de conhecimento. Né? Porque você pode ser um grande intelectual na área, mas é absolutamente sem conhecimento em outra área. Então, não existe nenhum salvador da pátria, não existe nenhum herói, muito menos super-herói,
como aqui e acolá se tenta vender essa ideia, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. Pedro, e já próximo de finalizar a nossa entrevista, né? Eu queria que você pudesse compartilhar conosco, pelos estudos que têm sido feitos, né? Quais são as chances que nós temos, para finalizar o que foi nosso assunto principal, as chances que nós temos aí realmente de sair de uma vez por todas desse problema da Covid-19? Até na comparação com os Estados Unidos, como você fez no início, nossa situação, por exemplo, seria muito pior se a gente não tivesse um SUS, Sistema Único de Saúde bem estruturado, que não tem nos Estados Unidos. Talvez por isso eles tenham mais do que o dobro de mortes também. Sim, isso é muito importante. Até só pegando o gancho com a sua colocação, é muito importante as pessoas entenderem, quando a gente fala os mais preparados, não é só tem o melhor mestrado, o melhor doutorado, não. Existem lideranças populares de base, como a gente tem um coordenador, bispo catador, como o Gini, que organizou 26 mil catadores em São Paulo. Então, buscar pessoas que alinham esse conhecimento da rua e a educação formal. Tá? E, por fim, essa questão do Covid, quando é que a gente vai sair? É preocupante, né, a situação que a gente vive. Por quê? É preocupante para o mundo inteiro, apesar das pandemias não serem algo imprevisível, né? Só o século passado a gente teve 5 pandemias no mundo inteiro. Então, as pessoas, o Bill Gates é profeta, ele é um gênio, ele prevê tudo. Não, ele leu os especialistas e disse, sim, vai ter uma pandemia. E o que aconteceu é que ninguém se preparou para uma coisa que sabia que vinha. Por quê? Político, infelizmente, pensa no ciclo de 4 anos, ou de 2 até, né? Como é que eu me beneficio aqui, que problemas eu foco para eu estar reeleito? Em vez de quais são os principais problemas da sociedade. Quando a gente vai sair, realisticamente, Robson, aquele que só por volta de julho, se der tudo certo e a vacina chegar aqui em tempo. Agora, uma coisa importantíssima a ser ressaltada, a gente tem que ficar de olho, está correndo de novo, já aconteceu no século XX algumas vezes, na América Latina e na África e no sul da Ásia, os Estados Unidos e a Europa utilizarem a gente de cobaia para medicamentos, entendeu? Então, cuidado com o político como o Dória, que fica falando, nós vamos trazer a vacina de não sei aonde para ser testada aqui, pá. Só que não vai ser testado na China lá, a vacina que o Dória está trazendo. Então, é uma situação, é meio que um processo de recolonização que a gente vive, não só na tecnologia digital, né, dos dados, do Big Brother, do Google, de tudo isso aí, mas também em relação à indústria farmacêutica. E por isso que a gente tem que mudar o mundo que o país está seguindo, e essas eleições são tão importantes, porque tive um debate com o Otaviano Canuto, na sexta-feira, no sábado, aliás, que foi diretor e vice-presidente do Banco Mundial, e a gente está falando sobre o Brasil e Coreia do Sul, né, que a tese de doutorado dele foi sobre isso, porque não se desenvolveu outro não. E tudo se resume, no final das contas, à educação, de fato. Né? Mas para mudar a educação, a gente tem que mudar a política. E a política e a educação, que são mais importantes das livres, são no município. É educação de base, primeira infância, educação fundamental. Então, gente, pressione seus vereadores para a gente transformar essa educação. Porque desde lidar com o Covid, desde criar uma vacina, até não eleger algum líder antidemocrático como Bolsonaro, a gente vai ser muito mais forte, capaz de evitar problemas assim, se nosso povo for educado. Porque quando a população, infelizmente, não teve acesso, a ignorância gera o mal. Muito obrigado, Pedro de Cristo, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão e seja sempre bem-vindo. Sempre um prazer, Robson. Um grande abraço para você e para os telespectadores. Valeu. Comente.